Olá, bom dia, seja bem-vindo. Acontece Agora está começando, trazendo destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira para você. Santa Catarina começou nessa manhã a transferência de pacientes com Covid-19 para unidades de terapia intensiva no Espírito Santo. O primeiro transporte foi feito pelo avião do Corpo de Bombeiros, que saiu por volta das 8h30 da manhã de Florianópolis e seguiu até Chapecó, no oeste catarinense, a região com maior fila de espera do estado. A previsão é que a aeronave chegue ao estado capixaba no período da tarde. Cada paciente será transferido individualmente por causa da gravidade do estado de saúde. A expectativa é que até 16 pessoas irão receber assistência médica no Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neto, no município da Serra, na região da Grande Vitória. O governo de São Paulo discutiu ontem com prefeitos as medidas para conter o coronavírus. No encontro virtual, o governador prometeu mais 60 milhões de doses de vacinas para os moradores do estado até dezembro. A reunião foi fechada para a imprensa e realizada por meio de uma plataforma digital de reuniões. O governador João Dória disse que antes do Natal, a população de São Paulo terá acesso a 60 milhões de doses de imunizantes. 20 milhões da Rússia Sputnik V, 20 milhões da Pfizer e mais 20 milhões da Coronavac, do Instituto Butantan. O governador também disse que vai entregar mais 30 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. No encontro, prefeitos pediram a adoção de um modelo de restrição mais severo, medida também defendida pelo secretário de Saúde, Jean Gorenstein. Todos os que falaram alegaram que a capacidade de internação em hospitais já atingiu o limite. O governador paulista, no entanto, não sinalizou se vai estabelecer novas restrições, mas reiterou a necessidade de evitar aglomerações e manter os protocolos de higiene. O sistema Cantareira terminou o mês de fevereiro com um volume quase 9% menor do que o registrado em 2013, antes da crise de abastecimento que atingiu o estado de São Paulo. O volume de chuvas abaixo da média histórica nos reservatórios deixou especialistas preocupados. O Cantareira abastece cerca de 7 milhões e 500 mil pessoas por dia, ou seja, 46% da população da região metropolitana de São Paulo. Os dados da Sabesp mostraram que no dia 28 de fevereiro de 2013, o índice de água no reservatório era de 57%. No mesmo dia deste ano, o índice era de 48,3%. Em 2014, durante a crise hídrica, os reservatórios chegaram a zerar e apenas o volume morto era utilizado. A Sabesp nega que exista o risco de desabastecimento, mas ao analisar o índice de todos os reservatórios que abastecem a região metropolitana, a situação atual é bem parecida com a da época da pré-crise hídrica. O problema é a falta de chuvas neste verão, o período em que o sistema mais precisa de água para atravessar o tempo de seca, quando o volume de chuvas é bem menor. A tendência é que não chova o suficiente nos próximos meses para a recarga dos mananciais. De acordo com a Sabesp, o Cantareira faz parte de um sistema integrado composto por outros 6 complexos: Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço. O sistema permite a transferência entre os reservatórios, o que dá mais segurança ao abastecimento. E por falar em falta de chuva, hoje a previsão é de chuva na maior parte do país. Vamos ver como vai ficar o tempo em todo o Brasil. A quarta-feira ainda será marcada por tempo bastante instável entre as regiões norte e nordeste do país, por causa da aproximação da zona de convergência intertropical e pela circulação de ventos que sopram do Atlântico Norte. Ainda chove a qualquer hora na região de Natal, em São Luís, no litoral do estado do Pará e entre o centro-oeste e o sul paraense até o leste do Amazonas, inclusive na capital Manaus. As pancadas de chuva devem acontecer de forma generalizada entre a tarde e a noite em grande parte das outras áreas do Nordeste e da região Norte, com exceção do interior do estado da Bahia, de Alagoas e de Sergipe. As pancadas serão passageiras e sem alerta de temporais
entre as capitais Salvador, Maceió, Aracaju e também na região de Recife. Também chove de forma rápida e isolada no Vale do Jequitinhonha e também no estado do Espírito Santo. O tempo continua firme e sem chuva em grande parte do Rio de Janeiro, incluindo a capital, na Zona da Mata e também na região da Grande Belo Horizonte. Muitas áreas de instabilidade ganham força em parte do sul do Brasil por causa de várias mudanças na direção dos ventos. Os temporais acontecem de forma frequente entre o norte e oeste gaúcho e em grande parte do Paraná, inclusive em Curitiba, na região de Florianópolis, no Rio Grande do Sul e entre os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e também no Distrito Federal. O dia começa com bastante sol e deve chover entre a tarde e a noite. A mínima prevista na capital do país é de 17 graus e faz 25 graus pela manhã em Salvador. Máxima de 35 graus em Cuiabá, faz 31 graus na capital paulista e 24 graus de máxima na região de Curitiba. Vernon Jordan, um pioneiro da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e ex-assessor do presidente Bill Clinton, morreu aos 85 anos. O ícone da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, Vernon Jordan, morreu aos 85 anos. Jordan, um prestigiado advogado, presidiu a National Urban League entre 1971 e 1981. A organização defende os direitos dos afro-americanos. Em 1980, um supremacista branco tentou assassiná-lo, ferindo-o gravemente. Nancy Pelosi, a presidente democrata da Câmara de Representantes, lamentou a morte e disse que ele foi um gigante do movimento pelos direitos civis. Jordan, que durante um tempo foi um conselheiro oculto de várias personalidades importantes, teve que abrir mão de sua discrição durante o julgamento de impeachment contra seu amigo, o presidente Bill Clinton, que começou no final de 1998. Teve que se defender das acusações segundo as quais ele teria usado seus contatos para encontrar um emprego para Monica Lewinsky em 1998, ao fim da relação da ex-estagiária da Casa Branca com o presidente, em troca de seu silêncio. Jordan negou ter sugerido à jovem que mentisse, mas reconheceu que a ajudou a encontrar um emprego no setor privado antes de o escândalo estourar. O Senado absolveu Clinton em fevereiro de 1999. E a China nunca teve tantos bilionários. Apesar da pandemia que sacode a economia global, agora o país ultrapassa seus rivais mais próximos, incluindo os Estados Unidos. É o que aponta um ranking publicado recentemente. De acordo com o ranking anual do gabinete Hurun, a China nunca teve tantos bilionários, mesmo tendo sido a primeira a ser afetada pelo coronavírus no final de 2019. Apesar de a Covid ter paralisado a economia, a nação foi a primeira a se recuperar e a voltar a crescer. O gigante asiático somou 253 novos bilionários e domina amplamente o ranking mundial, com um total de 992 super ricos, incluindo Hong Kong. O tamanho do clube de bilionários da China quase dobrou nos últimos 5 anos. O homem mais rico da China é o empresário do setor de água engarrafada Zhong Shangshan, que um ano antes nem estava entre as 100 pessoas mais ricas. Sua fortuna está avaliada em 85 bilhões de dólares. Em números, os Estados Unidos são o segundo país com mais bilionários, 696. A potência somou 70 novos super ricos. As duas maiores fortunas do mundo continuam sendo americanas, 197 bilhões de dólares para Elon Musk, fundador da Tesla, à frente de Jeff Bezos, da Amazon. A Índia é o terceiro país com o maior número de bilionários, com 177. O Acontece Agora fica por aqui, mas a gente se encontra de novo daqui a pouquinho. Às 11 horas eu volto para falar sobre uma tendência que é sucesso na Europa e nos Estados Unidos e que começa a conquistar os consumidores brasileiros: o aluguel de carros por assinatura. Eu volto em menos de uma hora e te espero.